Estamos ao vivo em cores. Muito bom dia para quem está ouvindo agora pela manhã. E bom dia, boa tarde, boa noite, quando você for assistir ou ouvir depois, né? Olá, gente, eu sou a doutora Carolina, estamos com mais um episódio do Ambienta 4, que emoção! E o tema de hoje é bichos escrotos, ou será que não? Vamos descobrir? Então vamos. Muito bem, você está disposto ou está disposto hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua nova fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. E aí eu vou fazer um convite, porque se você gosta de CSI e você adora aqueles momentos em que encontram corpos e bichos e vai para o laboratório e etc, e séries de investigação, este episódio é para você, gente. Eu fiz especialmente pensando em você, porque minha mãe é uma dessas pessoas. Beijo, mãe, te amo. Então, em nosso quarto episódio, nós vamos conversar se os bichos que nomeamos como escrotos são realmente escrotos ou não. Como naquela música do Titãs, bichos escrotos, saiam dos esgotos, bichos escrotos, venham me pegar. Mentira, vem não. Muito bem, nós exploraremos, muito bem, quem são esses bichos, o que eles fazem, principalmente o que eles comem. E também qual a importância desses animais para o meio ambiente, porque afinal de contas o Ambienta é sobre o meio ambiente. E mesmo para a nossa própria existência. Será que existe vantagem desses bichos, a existência desses bichos, a importância desses bichos no planeta para nós? Então, além disso tudo, a gente vai falar, obviamente, de alguns projetos e o tão esperado Saiba Mais de hoje. Ou você sabia, Saiba Mais? Não, você sabia de hoje, que eu decidi escolher, não quis botar votação não, porque vocês não estão votando, então eu escolhi por vocês, entendeu? Foi bem ditatorial, mas na próxima vai rolar votação. Então você acompanha lá no nosso Instagram, @Ambienta Rádio Federal. Vamos juntos? Então bora! Convidado de hoje também é Mara, gente. Ele é uma pessoa de humor único e que também se mostrou multipotencial nesses últimos anos, assim como eu. E também é meu amigo. Carol, você só chama amigo? Só, gente. O podcast é meu e eu não quero saber. Tô brincando. Mas é porque são pessoas que têm excepcionalidades maravilhosas que eu acho que vocês precisam escutar. Eu estou falando do doutor e também perito criminal Marcos Macedo. Marcos possui graduação em Ciências Biológicas, mestrado em Biologia Animal e doutorado em Ecologia pela Universidade de Brasília. Segundo ele, nas suas próprias palavras, ele é especialista em direito ambiental, especialista em investigação criminal, corredor lento, enxadrista ruim, músico desafinado, podcaster e atualmente atua como perito criminal, mas já foi investigador de polícia e professor. E é amigo de muita gente legal como eu, por exemplo. Muito bem-vindo ao Ambienta, doutor Marcos Macedo. Como você está hoje? Eu tô muito bem, obrigado, tô feliz de estar aqui. Eba! Pô, curti muito, escutei já os episódios anteriores, não todos, o primeiro eu ainda não escutei, mas... Ai, estou em falta. Mas tô animado, assim, eu achei super legal a ideia. Tô curtindo fazer parte disso. Massa, que bom. Eu agradeço muito você estar disposto por vir aqui conversar comigo sobre bichos escrotos, um tema que as pessoas abominam, né, mas que eu adoro. E sim, a gente já não tem muito pra quem falar, né, disso, porque ninguém quer saber disso. Aí quando alguém me chama, você quer falar sobre o seu trabalho? Pô, por favor, né, pelo menos desabafar, eu vou desabafar. Isso, desabafe. Então, eu gosto sempre de começar com uma fofoca, que na verdade não é fofoca, vocês são muito curiosos, fofoqueiros, né? Então, vocês sempre querem saber um pouco da vida da pessoa, como que ela chegou até aqui. Então, por favor, Marcos, conte pra gente o que te motivou a fazer biologia, te motivou a continuar na área acadêmica, fez mestrado em Bioane, fez doutorado em ecologia, foi com a mesma coisa, não foi com a mesma coisa, e mais ainda, como que você chegou até a profissão de perito criminal, que é hoje. Tá. Resuma a sua vida, né? Tem meia hora aí, gente? Explica o universo e dê 3 exemplos. Então, eu decidi fazer biologia porque antigamente, sem querer dar spoilers aí da nossa idade, antigamente o ensino médio chamava 2º grau e eu gostava de biologia. Pois. Então, quando alguém perguntou, o que você quer fazer e tal, era bem fácil, né? Biologia. Por quê? Por conta da Dolly.
Isso. A Dolly, a ovelha não refrigerante. É isso que eu ia falar. Explica quem é a Dolly. Existiu uma ovelha clonada, foi o primeiro mamífero clonado, que teoricamente deu certo e tal, que foi uma ovelhinha Dolly, na Escócia. Foi na Escócia? Foi, se não me engano, sim. Por aquelas bandas lá. E aí entrou na moda, e engenharia genética, e essas coisas todas. E eu era uma pessoa, um garoto de 15, 16 anos, e achei isso fantástico, e pá, isso que eu quero fazer na minha vida. Aí eu fiz a graduação inteira pensando isso, e... Na Escócia mesmo. Oi? Foi na Escócia. Na Escócia? Mesmo. Aí, pô. Aí, a sua memória tá boa. Tá boa. Algo ainda funciona. Aí eu entrei na biologia, segui esse caminho de, cara, biologia molecular, microbiologia e tal. Fui feliz e tal, gostei de muitas coisas. Mas aí quando eu me formei, eu pensei, cara, não é isso que eu quero fazer na minha vida. E assim, aí veio aquela desilusão. Os jovens só do laboratório, né? Você ficou praticamente graduado. Não porque eu te conheci como... No comportamento animal. Comportamento animal, Exatamente. Eu usei isso... na faculdade eu tive essa felicidade de fazer muitos estágios em áreas diferentes. Aliás, se você é jovem, olha para você que é jovem, faça estágio na sua universidade. Em áreas diferentes. Áreas diferentes, se você exatamente. Aí eu fui fazendo, microbiologia, biologia molecular, virologia e comportamento animal. Passei por essas áreas, além das áreas da licenciatura, né? Porque eu também fiz a licenciatura. E aí eu fui aprendendo coisas que eu gostava e coisas que eu não gostava. Chegou numa hora que, apesar de ser super glamouroso, eu falei, cara, biologia molecular não é pra mim. Até tinha uma certa facilidade, gostava de estar lá no laboratório e tal, mas é um cotidiano difícil, então eu falei, não, beleza. Aí fui fazer o quê? O que todo mundo faz quando se forma, é concurso público. Então eu acabei parando na perícia meio que por acaso. Eu comecei a dar aula, mas aí logo eu vi que, cara, é uma profissão sofrida. Valorizada. E não valorizada, como a Natália falou, né, no último episódio. Abrace um professor, por favor. Abraço, abraço o professor hoje. Abraçou? Exatamente. E aí eu falei, velho, não, vou ter que arranjar outra coisa pra fazer. Aí eu comecei a fazer concurso pro que tinha, como a maioria dos concurseiros de Brasília. Aí, cara, fui fazer concurso pra agência, fazer concurso pra polícia, pra tribunal, e beleza. Aí passei pra perito na Polícia Civil de Minas Gerais e falei, cara, tá aí um negócio que pode dar certo. E uma coisa que é muito interessante, aprendi muito nesse período em Minas Gerais, aí eu fiquei de 2000 e... Fui pra lá em finalzinho de 2005, começo de 2006. Aí fui pro interior no mês de 2006 e fiquei lá até 2010. E você aprende muito porque é só você, tipo, se vira nos 30 literalmente, assim. O cara vira e fala, ó, tem um negócio aqui que ninguém sabe o que é, aí vai perguntando... você sabe? Aí o cara não sabe, passa por próximo. Ninguém sabe, chama o perito, aí o perito tem que dar uma resposta. E aí, mesmo que não saiba. Mesmo que não saiba. Aí você vai, dá aquela olhada, pensa bem, faz uma pesquisazinha e tal. Aí eu fui começando a gostar da profissão. Falei, pô, essa profissão aqui é maneira. Aí, depois de um tempo, larguei. Falei, não, quero ser perito, mas não quero ser perito aqui no interior de Minas Gerais, porque minha família não é daqui, minha vida toda é em outra cidade e tal, quero voltar para minha cidade. Aí vim para Brasília, fiquei aqui um tempo como investigador de polícia e tal, enquanto não passava no concurso de perito criminal daqui, até que saiu o concurso. Fiz um concurso, passei e tal, e comecei a trabalhar como perito criminal aqui. Então, assim, lá de trás eu comecei, assim, já, trabalhando naquela situação difícil. Mas é uma situação muito cômoda para o biólogo, né? Porque a gente cresceu ali na universidade fazendo campo. E, cara, você se vira, né? Para fazer pesquisa no Brasil, você se vira. Não só na ecologia, trabalho de campo. No laboratório também. Qualquer lugar. Se vira. Se vira, você tem que... A criatividade aflora, gente. Exatamente. Constrói aí um termocirculador com chuveiro. Aí você se vira e constrói. Sacou? Que senão a sua pesquisa morre. Aí você resolve e faz isso. MacGyver, né? A gente é MacGyver na vida real. Pesquisador. Exatamente. Você aprende a se virar desde o início da faculdade. E aí, tipo, quando eu fui para essa clínica geral, né, que a gente chama, o cara que faz de tudo ali no interior, aí eu falei, pô, já estava escolado em fazer ciência no Brasil desde então. Legal. Aí, assim, até lá eu não tinha feito nenhuma pós, né? Aí o que eu conseguia fazer? Aí eu fiz uma especialização em Direito Ambiental, porque eu conseguia fazer à distância, na época que os cursos à distância,
eu fiz na PUC de Minas. Os primórdios. Os primórdios da especialização à distância. À distância via internet. Não, eles mandavam um livro Que delícia, pro por meu, correio. por correio. Ai, adoro, gente. Então, realmente é por correio. Porque eu falei que a educação à distância começou por correio, gente. Era carta e correio. Hoje é online, mas vamos lá. Não, antigamente não tinha tinha essa possibilidade do online. Eu entrava no site, lia umas coisas, era tipo um estilo meio blog, aí você marcava fazia uns exercícios, clique na resposta correta. Uma coisa bem rudimentar, não tinha Zoom que você faz reunião, não tinha isso. Aí eu, fui, fiz lá e tal, trabalhava com crimes ambientais na época, então fiz ali um TCC nessa área de crimes ambientais, valoração ambiental. Valoração do dano, né? Sim, do dano. Porque eu não vou nem entrar na valorizar. Senão eu vou tomar uma aula aqui. E aí fui fazendo. Aí quando tive um tempo, consegui fazer um mestrado. Aí eu falei, e aí? Fazer o quê, né? Mestrado, tô aqui em Unai, morava em Unai. Tô perto de Brasília, então beleza, vou fazer na UNB, porque é o que eu consigo ir e voltar. E o que eu posso fazer aqui, né? Porque eu tenho que fazer o campo. E eu moro aqui no interior, né? Não tô em Brasília. Aí... beleza, fazia lá, a gente trabalhava muito com modelos que eram os porquinhos, aí fazia e tal, não sei o quê. Aí consegui fazer um mestrado, mas não foi nem nessa área de decomposição. O mestrado eu fiz com tráfico de maconha, os insetos associados, né, à droga prensada, porque aí a gente conseguia, né, a maconha era apreendida pela polícia, a gente pedia autorização para fazer o estudo, aí aí procurava os insetos que vêm prensados junto com a droga. E isso é um exemplo... todo livro de entomologia forense, entomologia é a ciência que estuda os insetos. Isso, tá? Situando as pessoas. O que é entomologia e o que é entomologia forense. Exatamente. Então, assim, se você estudou inseto, é entomologia. Se o inseto tem uma aplicação criminal, aí vira entomologia forense. Exatamente. E aí, a maior parte da aplicação que existe é o caso de estimar quanto tempo a pessoa está morta e tal, porque os insetos estão ali se desenvolvendo. Depois a gente pode entrar nos detalhes disso. E tem sempre uns campos, assim, que todo mundo cita, mas ninguém conhece ninguém que estuda. Aí um deles na Nova Zelândia, uma pessoa faz... Não é a história do Jaca Paládio, é de verdade. Assim, na Nova Zelândia... Jaca Paládio é da TV Colosso, gente. Década de 90. Pesquisa no YouTube, tá bom? Beijo. Quase uma TV Tupi, né? Dos nossos tempos. Exatamente. E aí o pessoal falava, porque tem uma aplicação de entomologia forense que é rastrear carregamento de maconha. Eu falei, será que tem mesmo? Vamos ver se isso funciona. Porque a Nova Zelândia... Atenção, a aula de biogeografia. A Nova Zelândia é uma ilha que o que é mais próximo dela é outra ilha e que está longe do continente asiático. Então é muito fácil você ter ali regiões biogeográficas distintas, você vai ter espécies muito distintas entre outras. Como é que essa parada funciona no Brasil? Como é que funciona? Porque o Brasil tem vários biomas num território só. Exatamente. E que eles acabam que... Não tem uma divisão específica como teria numa ilha, né? Exatamente. Tem um oceano separado. A gente não tem. É uma coisa meio que contínua. Exatamente. As fronteiras são inexistentes. Exato. E não só o Brasil. Brasil, os países aqui da América Latina e vai subindo ali e tal. A gente pode até depois falar de biologia da invasão, porque é importante também para a entomologia forense. Mas é isso. As espécies vão bagunçando aí e se movimentando para dificultar o nosso estudo. Aí eu falei, então vou fazer isso para ver se no Brasil isso é possível. Aí, beleza, isso aí foi meu mestrado. Vimos, é possível e tal, mas eu não apostaria minhas fichas nisso, porque temos mecanismos, ferramentas de química analítica hoje em dia que são muito mais poderosas e mais baratas do que você botar um cara para ficar lá trabalhando muitas horas naquele caso. E deixa eu só dar um adendo. Se você não está familiarizado com esse tipo de trabalho, é o seguinte. Eu vou descrever. Mas o Marcos pode escrever melhor e me corrigir. Por favor. Mas é assim, você vai pegar lá o produto, no caso, a pamonha, vai colocar numa placa de Petri. E aí você vai ficar na lupa tentando coletar pedaços de inseto. Veja bem, às vezes não é nem um inseto inteiro. É pata, ave, mandíbula... Ave não, asa, mandíbula. Tô errada? Não, é isso aí. Gente, aí depois... horas na lupa, olhando esse trem e tentando achar e identificando pedaços de pata, né? Sim. Asa, mandíbula, cabeça, exatamente. olho. Pedaço de formiga, pedaço de qualquer coisa. Aí, e o que acontece? Assim, eu achei um professor louco o suficiente para me orientar nesse mestrado, para topar isso, que foi o professor Pujol.
E falou, não, vamos lá, vamos fazer. Aí conversamos e tal, começamos a fazer e tal. Aí eu achei um hemíptero, quer dizer, alguns hemípteros, que é tipo Maria Fedida Maria e tal. Fedida, Barbeiro, são os hemípteros. Exatamente. Achei formiga, achei exúvia de borboleta, que é aquela... Exúvia é a casquinha. Exatamente, a casquinha... A parte o esqueleto, que a gente vai até falar isso no Você Sabia? Que é o exoesqueleto, o esqueleto externo do inseto. O inseto não tem esqueleto interno, ele tem esqueleto interno. Então, toda vez que ele cresce, aí ele vai trocar esse exoesqueleto que não cabe mais aquele inseto ali. Então, toda vez que ele cresce, ele troca esse esqueleto externo, que é de uma proteína chamada quitina, que é um exoesqueleto quitinoso, e que quando o insetinho sai de lá, fica aquela casquinha. É a casquinha das cigarras nas árvores que vocês veem aí quando está no início da chuva. Muito bem explicado. Muito obrigado. Obrigada de nada. E aí, o que acontece? Pô, você tá com uma formiga, com um percevejo, com uma borboleta e tal, só que não existe ninguém que seja especialista em entomologia. Exato. O cara é especialista em Maria Fedida. O cara é especialista em besouro rola bosta. Aí vai o Marcos com os fragmentos debaixo do braço percorrer as universidades do Brasil para que o especialista dê uma olhada e identifique aquilo. Naquele pedaço específico. Porque eu consigo falar, isso é uma formiga. Mas e aí? Qual lugar do mundo tem formiga? O mundo inteiro. Qual lugar do mundo tem borboleta? Também. Eu tenho que saber a espécie. Aí eu vou. Fui no Rio Grande do Sul, fui no Rio de Janeiro, conversei com o pessoal e tal, não sei o quê. E aí eles foram identificando lá, me ajudando a identificar tudo. Sou muito grato por isso. E aí consegui fazer a minha dissertação. Aí depois voltei para trabalhar na polícia e falei, não, beleza. Depois de uns 5 anos do mestrado, eu falei, agora tá na hora de fazer doutorado, vamos fazer doutorado. Aí comecei a fazer doutorado, o meu doutorado eu concluí a orientação com a professora Rosana, que é uma pessoa super querida. É mesmo, beijo, Rosana. Beijos, porque assim, Rosana salvou minha vida em muitos aspectos, inclusive no de entender como é isso, orientar uma pessoa que trabalha e estuda para concurso e ainda faz doutorado. Então, o tempo é limitado. Mas fui muito feliz com ela, porque eu queria trazer ferramentas da ecologia para a entomologia forense. A entomologia forense, por muito tempo, ela foi uma área com raízes muito profundas em zoologia e taxonomia, que é identificar qual é o bicho, identificar qual é a espécie, dizer qual é a característica daquela espécie. E como a gente fez ecologia, que ecologia e evolução, a gente começa a entender, começa não, né? Já existe na entomologia forense há um bom tempo um movimento de como a ecologia e a evolução, né, como a história ecoevolutiva daquela espécie pode contribuir para a entomologia forense. Porque, dando um spoiler bem rápido, a espécie ela não é uma coisa estanque de falar todo bicho daquela espécie tem exatamente as mesmas características. Os animais... exatamente. Como dizia um colega nosso, o que existe é o indivíduo. Além do indivíduo, tudo é abstração. Então, as populações, as espécies, sei lá, qual grupo que você queira, são grupamentos de indivíduos com características variáveis, mas que eles são ali na mesma espécie, porque nós determinamos que aquilo ali é a mesma espécie. E como que essa variabilidade afeta, né, o poder preditivo da ferramenta? Porque ciência forense é muito... diz muito... Quer dizer, é muito baseada no que você pode dizer e o que você não pode dizer, levando em consideração a variabilidade que existe no mundo normal. Então, assim, encontrei tal coisa. Nunca você vai encontrar que tal coisa é 100% certeza de que é derivado de não sei o que, aquela outra coisa. Pode ser outras coisas. Você vai escolhendo ali quais são as hipóteses mais prováveis. E aí eu falei, não, bom, tá na hora de começar a estudar a variabilidade das populações que têm interesse forense aqui no Distrito Federal. Para tentar diminuir a incerteza nessa questão de predição. Para tentar diminuir a incerteza e não só isso, para tentar trazer um parâmetro mensurável daquilo que você está dizendo. Entendi. Tá. Bom, foi assim que eu cheguei até aqui. E aí que você chegou até o doutorado. E ainda sendo perito. E no doutorado você... Conta como é que era o campo do doutorado. Então... Porque daí a gente vai começar a chegar no tema. No doutorado, aí eu comecei a trabalhar com entomologia forense em si, né? Quer dizer,
com entomologia forense Como é um experimento, Marcos? dedicada, Conta pra exatamente, gente. que é a estimativa do intervalo pós-morte. Quer dizer, eu estava estudando as populações de interesse. Então, no primeiro momento, eu não estava estudando as espécies, né, as características de interesse, estava estudando as populações de interesse. Aí o que eu fazia? São espécies necrófagas. As espécies necrófagas O que é necrófaga? são as espécies que comem, os indivíduos necrófagos são os indivíduos que comem matéria orgânica em decomposição. Corpos. Os corpos. No nosso caso, corpos de pessoas. Uhum. Mas, felizmente, eles não comem só corpos de pessoas. Eles comem Sim. pessoas, outros animais e, algumas vezes, até outras substâncias orgânicas em decomposição, como matéria vegetal, por exemplo. É isso que eu ia falar. Come tudo, gente. Come É de aquela tudo. galera que caiu no chão, Exatamente. morto, tá comendo. Algumas espécies são exclusivas dos mortos, outras espécies são mais orientadas ao público vivo, né? Uhum. Então, tipo, elas vão fazer... Que é o caso das miíases, quando tem... fulano tá com bicheira. É isso. É uma mosquinha que tá comendo a pessoa ainda viva. Uhum. Mas isso é mais raro, né? Sim. Porque as pessoas vivas têm mais capacidade de Se afastar limpar. a mosca do que o morto. Morto, tadinho. Não tem muito o que fazer. E aí, eu comecei a tentar entender... Eu trabalhei só com mosca varejeira, tá? Uhum. Que são os califorídeos, que são aquelas mosquinhas azuis metálicas, verde metálicas, que são bem bonitinhas quando você olha de perto. Que ficam pairando assim. Mas então, isso é uma curiosidade. Aquela prateadinha que fica voando, assim, ela é polinizadora. Ela se alimenta do néctar. Aquela do dedinho, que falam que é do dedinho, que você bota assim. É Dedinho essa ela pousa? mosquinha? Não sei. Não, tinha. nunca testei. Mas aquela que você vê, tá andando na rua, vê uma mosquinha verde, metálica, Sim. paradinha. Isso. Isso é um serfídeo. Lindinha. Não, ela é bonitinha mesmo. Mas todo mundo confunde e 90% dos estágios em entomologia forense, o pessoal bota um serfídeo ali pra... Porque todo mundo vê. Todo mundo erra. Não, porque todo mundo erra. Todo mundo fala, é uma mosca entendi. metálica, é um califorídeo. Não é. Existem vários bichos que são metálicos. O califorídeo é o que vem à mente, né? De todo mundo. A mosca varejeira, aquela mosca azul e tal, coisa horrível. Mas tem bichos que são fofinhos. Os califorídeos são fofinhos também. Sim. Aí eu comecei a trabalhar com essas moscas, primeiro porque mosca é muito mais fácil trabalhar com bicho. Lembra quando a gente trabalhava com comportamento animal? Tem que pegar a ave, botar a anilha, aí a ave fica te bicando e tem que tirar a ave da rede. É muito trabalho. Véio. É por isso que eu fiz mestrado com libelo. Aí, cara, inseto é a mesma coisa, se reproduz rápido, tem grande quantidade, as populações são gigantescas. Exatamente. Pô, é o sonho de qualquer designer de experimentos ter, tipo, aquela robustez numérica que os insetos conseguem nos prover. Aí eu falei, beleza, vamos estudar. E o que acontece também? Acontece que as características... Você pode me interromper, tá? Que eu tô só... Por favor, pode continuar. As características das espécies, elas são resultado de um processo evolutivo muito longo. Sim. Que as adaptou para aquele ambiente onde elas vivem, para aquele momento. Você tem que pensar isso. Você é o resultado de anos de evolução para estar exatamente aqui. Se você não estivesse aqui, estivesse em outro lugar, provavelmente você teria características diferentes. E as espécies se comportam assim. Aí, então, lentamente as espécies vão evoluindo, muito lentamente, aquela coisa toda, até formar essa diversidade enorme que nós temos hoje. Aí, o que acontece? O ser humano pega uma espécie que mora lá na África e bota aqui no Planalto Central. Pega uma espécie que mora lá na Ásia e bota aqui. Por quê? Porque a gente faz navios vão navegando. Os oceanos. Entra água, tira água. Tira água, as pessoas vêm de países de longe, vêm e trazem os seus animais. Ou trazem sementes nos sapatos. Exatamente. Ninguém tem a intenção de soltar uma mosca da Ásia aqui no Brasil, mas acaba que isso acontece. E aí, por volta da década de 70, houve uma invasão grande de califorídeos exóticos, que são os que não evoluíram aqui. Espécies fora do Brasil. Espécies fora do Brasil, exatamente. Na nossa região. Aí, o que acontece? Vira uma guerra, porque tem uma espécie nova chegando, ela vai tentar se estabelecer, as espécies nativas olham e falam assim, opa, peraí, aqui não. O que você está querendo? Porque aqui já tem gente. E aí começa uma briga. Só que essa briga faz parte do processo evolutivo também. Então, as espécies começam a mudar as suas características, não que elas mudem conscientemente, mas acabam a ter seleção diferenciada de caracteres. E aí eu pensei, poxa, será que esse processo de invasão biológica não está alterando as características das espécies que nós temos
já catalogadas, que nos servem como ferramentas Forense? forenses, exatamente. Então, se eu sei que estou calculando um intervalo pós-morte, que é o tempo mínimo decorrido entre a morte e o encontro de um cadáver, baseado na característica que uma espécie tem, na velocidade de desenvolvimento dela, será que a velocidade de desenvolvimento é a mesma, estando ela na presença de uma espécie invasora ou não? E não só da perspectiva das espécies nativas, porque as espécies, quando chegam, não estão mais no lugar de onde elas vieram. Elas estão num local diferente, então elas precisam... Opa, peraí, aqui não é mais a minha casa, eu vou precisar mudar a estratégia, porque existe alguém já especializado aqui nesse ambiente. Então, como é que eu vou fazer? Aí, será que eu vou me desenvolver mais rápido, mais devagar? Ou será que o desenvolvimento, a velocidade tanto faz? Eu vou, sei lá, vou me preocupar com alguma outra coisa e tal. Isso tudo inconsciente, tá, gente? A gente só tá dando vida e voz às mosquinhas e aos bichos, mas isso ocorre de maneira inconsciente por causa de pressões ambientais, que são chamadas pressões evolutivas também, que ocorrem em diferentes espécies. Nós também ocorre, mas a gente nunca vai perceber, porque isso são 1.000 milhões de anos. Exatamente. Então, assim, um exemplo. Tem uma espécie que vem aqui, que chegou recentemente, que ela tem um comportamento muito voraz. Então, ela, além dela comer o cadáver, morta, né, a carne em putrefação, ela come outras larvas de outras espécies e ela come, inclusive, as próprias larvas da espécie dela. Uma espécie canibalística. A bicha é muito voraz. Só que uma maneira de você escapar disso para as outras espécies é você ter larvas maiores, que ela não consegue te comer se você a larvinha pequenininha, enquanto a grandona, ela, não consigo. Então, será que uma espécie nativa não pode estar tendo um desenvolvimento mais rápido no início para que, quando chega essa outra, que é muito voraz... Já bota a larva grande. Então, pode ser que isso aconteça. Isso daí é só uma especulação, porque eu não estudei isso no meu mestrado, no meu doutorado. Aliás, fica aí uma dica, se alguém está precisando de projeto, tem muito projeto nessa área que você pode fazer. Gente. Você gosta de porcos? Você gosta de mosquinhas? Você gosta de CSI? Então faça. Entomologia forense, evolutiva. Isso mesmo. Aí é que tá. Aí eu pensei, não, eu vou casar essa coisa da ecologia, da evolução, com entomologia forense. Eu vou tentar estudar a variabilidade das populações de califorídeos no Distrito Federal. Como é que eles funcionam na seca, como eles funcionam na chuva, porque aqui no Cerrado nós temos as duas estações, a estação seca e a estação chuvosa. Nós estamos na estação seca, começando, mas tá punk. Já tá bem seca, e é isso aí, vai ficar assim até agosto, setembro, essa secura. E na estação chuvosa, como é que é? Como é que as espécies se comportam? E em ambientes distintos, porque tem algumas espécies que são muito antrópicas. Então, ambientes antropizados, que são aqueles ambientes... que já tem muita perturbação humana, exatamente. Aí, construção, presença urbanos, de lixo. Basicamente. Ambientes urbanos. As espécies invasoras se dão muito bem. Em ambientes muito conservados, as espécies invasoras não se dão bem. Porque geralmente você vai ter ali uma comunidade, uma competição muito alta. Exatamente. A própria antropização do ambiente, né, a própria degradação do ambiente, prejudica as espécies nativas a ponto de abrir um espaço de ocupação para as espécies exóticas, que são mais resistentes a ambientes antropizados. E como é que isso funciona aqui? Então, assim, será que um corpo que foi encontrado no centro de Brasília vai ter a mesma entomofauna? Entomofauna é a composição das espécies de insetos. Vai ter a mesma composição de alguém que foi encontrado no meio do mato? Que foi enterrado, que ainda tem essa diferença. Exatamente. Né? Se foi enterrado, não foi enterrado. É um mato preservado ou é um pasto ali na beira do Parkway, por exemplo? Da estrada, Exatamente. Sim. Tudo isso é distinto. E essas ferramentas que a ecologia nos fornece, elas são muito bem estabelecidas na ecologia, mas para a entomologia forense ainda é uma novidade. Então, a gente está tentando entender como que a gente vai... Não, beleza. Preciso aplicar isso ao meu trabalho. Mas como? Como que isso vai virar um número que eu vou falar para você que existe a maior probabilidade da pessoa estar entre 7 e 8 dias de morte? É isso que eu ia falar. Eu falei assim, Carol, por que você está falando tudo isso? O que ele está falando tudo? Mas por quê? Porque, gente, essa ferramenta, a entomologia forense, é justamente para determinar várias coisas. Várias perguntas que um investigador pode ter quando encontra um corpo. Primeiro, quanto tempo ele está ali?
quem pode determinar e te dar isso são as larvinhas das moscas. Exatamente. Que estão, ou de besouros, ou de qualquer outro inseto que é necrófago, que estão ali presentes. Se o corpo foi enterrado ou não, é possível determinar também com as larvinhas. Se o corpo foi mexido ou não, porque os insetos podem mexer os corpos também. Tem insetos que viram corpos. É muito doido, mas sim, é possível. Não é, Marcos? Tem, porque assim, a gente tem mosca, entomologia forense é basicamente dois grandes grupos, as moscas e os besouros. Que são os responsáveis por grande parte do consumo, né, da matéria orgânica. Principalmente as moscas, porque elas chegam primeiro e elas tendem a se desenvolver consumindo a carcaça, né? Eu chamo de carcaça porque a gente pode trabalhar com bichos. Tá? No meu caso, eu trabalhei com porquinhos no meu doutorado. Porcos que eram gentilmente cedidos por uma granja de criação de porcos. E para trabalhar com porco, cachorro, a gente trabalha com galinha, então isso é uma carcaça ou cadáveres humanos. Tá? Só que a gente não encontra, aqui é muito difícil você ter autorização para trabalhar com cadáveres humanos, principalmente se eu vou virar para alguém e falar assim, poxa, eu queria o cadáver para deixar ele decompor para ver o que acontece com as moscas. A família, não vai gostar. Aí eu nem peço. Então eu vou trabalhar direto com os porquinhos, que são animais já bem similares aos seres humanos. Aí a gente... Peraí, deixa eu voltando aqui. Onde é que eu tava? Porque eu acho que eu me perdi. Eu tava falando que algumas moscas e bichos têm até a possibilidade de virar corpos, sim. E você conseguir estimar se foi mexido por humano ou se foi mexido ou não. ou não. Exatamente. A gente tem aqui... Quando você morre, tem uma moça que tá perto de você. Então ela viu que você morreu, ela, opa... É tipo urubu que você vê assim pairando em passo onde você viaja, tem uns urubus assim parando porque algum bicho vai morrer. O urubu já sabe, né? A mosca é igual. A mosca tá ali, de butuca. Só que o problema da mosca é que tem muita mosca em todo quanto é canto. Então, o besouro, que tem uma locomoção mais limitada do que a mosca, além de ter mosca em qualquer canto, a mosca voa muito bem. Muito bem, tem uma finesse de voo que é muito boa. Então, ela geralmente chega primeiro, bota ali uma grande quantidade de ovos e as larvas vão consumindo a carne do cadáver ou da carcaça. E o que acaba com carne em cadáver e carcaça, quem decompõe isso é mosca e besouro. Se não tivesse mosca e besouro, você ia andar na rua e ia ver corpos. Ainda bem que não é assim que funciona. Bem que não é assim. Seria desagradável. Hashtag fica a dica, ame um besouro e uma mosca. E uma mosca, exatamente. Porque ela faz um excelente trabalho. O papel é importantíssimo, né? Exatamente. Ciclagem de ambientes. É isso que eu quero que chegasse, mas já a gente vai já a gente chega lá. Aí tem uma espécie de besouro que tem um comportamento muito curioso, porque ele cava túneis debaixo do cadáver. Nesses túneis, ele deposita ali seus ovos, que vão depois eclodir as larvas ficam lá dentro. Aí ele vem, faz recortes do cadáver. Então, ele vem com a mandíbula, sai cortando um naco de carne e leva para alimentar as crias lá embaixo. Porque você tem que pensar o seguinte, o cadáver é um ambiente inóspito no sentido de que você tem uma série de espécies ali convivendo, disputando o mesmo recurso. Sim. Então você chega, primeiro, que tem um monte de larva que estão disputando aquele negócio. Aí vai ficar uma brigando com a outra. Vai tentar uma comer mais do que a outra. Aí fica naquela coisa, competição, tá. E além disso, é um banquete para os animais que são predadores das larvas. Exatamente. Então, chega um corpo, aí, sei lá, um passarinho X qualquer, ele nem gosta de larva. Não, ele nem gosta de corpo. Sim. Mas ele gosta de larva. Sim. Então ele fala, eu vou ficar aqui porque daqui a pouco vai chegar a larva. Isso. Aí chega a larva, vem o bicho, come tudo. Então, os animais também, as espécies vão desenvolvendo estratégias evolutivas de evitar a competição, predação e tal, porque isso diminui a pressão evolutiva em cima do indivíduo, né? Então, ele vai botando ali aqueles nacos de carne embaixo e cavando túneis embaixo dos corpos. E só que nessa de cavar túnel, não é um besouro cavando túnel. Não. É uma grande quantidade de besouros cavando túnel e jogando aquela terra ali para debaixo do porco até que chega uma hora que ele vira o porco. Isso é muito doido. Aí você chega lá, você acha que o cara morreu na posição, mas ele não morreu na posição. Quem botou ele na posição foi o besouro. E o besouro tem essa capacidade mesmo. E também tem outros bichos. Não só os besouros. Um fato curioso.
Aê, mais Fato curioso pra você. Sabia. Aê, adoro. Quando a gente foi fazer o doutorado, eu fiz o meu campo aqui no reserva do IBGE. Sim. Na Record, né? Uhum. Record, Reserva do Roncador, não é a rede ali, Record. Sabe ali, indo o pessoal de Brasília, quando você vai ali para São Sebastião, Papuda. Então, São Sebastião, Papuda, etc. Você virar para a direita, você vai para a Reserva do IBGE Record. Isso, exatamente. E a gente tinha problema de bicho, cachorro, felino, que pegava, né? Porque esses bichos também são necrófagos. Também comem carne em decomposição. Não, é só urubu, tá vendo? Tanto você tá aprendendo hoje. Cachorro fofinho que lambe a sua cara. Isso. Lambe a cara do cadáver também. E aí, assim, eu tinha um problema, porque eu falava, eu botava o porquinho, e aí a minha irmã, um amigo nosso, o Arthur, um abraço pro Arthur, e o Stifa, DJ Ninja e mestre em ecologia. E doutor em ecologia. Doutor e professor, gente. E professor universitário. Não é coisa pouca, não. Não é, não. Beijo pra vocês. E assustava a gente, porque a gente botava o porco, e quando voltava, o porco tava sem cabeça, sem pata. Ou tinha sumido. Parecia, tipo, bruxa de Blair. Falava, cara... Quantos dias depois? Não, um dia depois. Você botava o porquinho, aí amanhã a gente volta pra dar uma olhada de novo, coletar larva, mosca, não sei o que, papapá, aquela coisa toda. Cara, aí... Cadê o porco? Não, e assim, a gente botava dentro de uma gaiolinha de hamster, com a gaiolinha toda arregaçada. Eu falava, cara, é um bicho grande, não é um bicho... Não é uma galinha que tá aqui... É um bicho que tem força pra entortar uma gaiola. Aí chegou uma hora que eu tive que ir num serralheiro, mandar ele confeccionar uma gaiola power de vergalhão, e eu fincava isso no chão, porque também o que acontecia? Eles levantam e vão por baixo. Já tive colegas que pegaram em câmera trap, né, videozinhos, filhotinho de jaguatirica, que conseguia botar o braço por dentro da gaiola e tipo, ele vai partindo o bicho em pedacinhos e pegando. Ou seja, você que acha que a carne em decomposição é nojenta, saiba que tem um monte de bicho que quer. Que se aproveita disso. Exatamente. E eles estão ali em volta. A gente não vê porque a gente é tosco, a gente anda no meio do mato, batendo papo, gritando, isso aqui só afasta os bichos. Mas eles estão ali em volta, assim. Tipo, você dá bobeira, eles te pegam. Exatamente. Enfim. É isso, viu, gente? Que lindo esse experimento. Você pega porquinhos e coloca no meio do mato ou no meio de uma área degradada de pasto e vê o que acontece. Assim que é o estudo. E assim que descobriram todo esse potencial de larvinhas, que insetos também giram corpos, que às vezes se encontra um corpo, né? Polícia, né? Que encontra o corpo e fala assim, mas ele não morreu aí. É por isso que precisa de um perito. Viu, galera, que eu gosto de CSI? Não falei que ia ser interessante para você? Vamos falar, então, do meio ambiente. Sim. Qual que é a importância desses bichos, dos insetos, principalmente das moscas e besouros, nesse processo para o meio ambiente? Tá. Cara, assim, do ponto de vista filosófico da coisa, eles são muito importantes, porque é isso. A ciclagem dos ambientes é uma coisa muito importante. Eles trabalham nisso. Isso. Lembra que a gente estudou? O ciclo biogeoquímico do carbono, do nitrogênio, aí que eles entram. Da água, etc. Exatamente. Então. Eles entram aí, assim, porque eles mantêm essa matéria ciclando no ambiente. É o seguinte, o planeta Terra é uma bolinha girando no espaço. Essa bolinha foi formada ali uns 4 bilhões e meio de anos atrás. E tudo que tinha, porque tudo que tem hoje é o que tinha lá atrás, assim. Exatamente. Todos os elementos, isso aí. carbono, nitrogênio, nhoque, gente. Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono. Basicamente, são os 4 principais. Exatamente. Está aqui desde a formação do nosso ambiente. A gente tem uma entrada constante e que, pelo menos no nosso espectro de vida, não vai parar de energia. A energia está sempre entrando no nosso planeta, porque você tem um sol brilhando e jogando calor aqui dentro. Energia e em forma de um monte de coisa, que eu não sou físico, eu não sei. Mas a energia está entrando. Só que os elementos, não. Assim, obviamente, de vez em quando vem um meteorito que cai aqui, não sei o quê, mas isso não sustenta a vida no nosso planeta. O que sustenta a vida no nosso planeta é que tem uns seres que captam a luz solar, esses seres vão ser comidos por outros seres, e por outros seres, aquela coisa. A energia está sempre entrando, então esse ciclo ele continua se movimentando. Só que, beleza, a pessoa vai acumulando carbono, a pessoa não, o bicho vai acumulando carbono, nitrogênio, não sei o quê. E aí? Depois que ele morre? Vai para onde? Para onde isso? Esse negócio. Vai para a boca da mosquinha. Aí a mosquinha leva isso, insere no ciclo novamente. Aí a mosquinha pode ser comida para alguma outra coisa, ou a mosquinha pode morrer. E vai na teia e cadeia Exatamente. alimentar dentro do ecossistema. É uma coisa muito complexa para a gente explicar aqui agora. Isso.
pra gente entender, inclusive, né? Tipo, essa coisa das redes tróficas são muito complexas. Mas é isso, assim. Então, a gente teve que arranjar uma maneira, a gente que eu falo os seres vivos, tá? A gente teve que arranjar uma maneira de ciclar essa substância aqui. Então são, sei lá, se você considerar que a primeira célula apareceu há 3 bilhões e meio de anos atrás, ela foi evoluindo. Tá? Aí chegou num ponto que eu falei, beleza, e aí? Acabou, né? Não tem mais o que comer. Então vou precisar me alimentar dos que morreram aqui em volta. Do que tá no chão. Do que Caiu tem por aqui. peixe. Caiu é peixe, exatamente. Aí surgiu a necrofilia. Necrofagia, né? Necrofilia é outra coisa. Outra coisa que eu não vou falar agora. Por favor. E eu não estudei no meu doutorado. Nem tava pensando nisso. Porque tem, tu falha, então quer dizer que você... Não, gente, não, foi só tu falha. Necrofagia. Começa com F, depois o necro, aí dá uma Exatamente, confusão. é tudo a mesma coisa. Em contextos semânticos opostos, mas semanticamente sei lá, portuguesamente, né? Isso. A gente confunde às vezes. Aí surgiu a necrofagia, porque é isso, os seres vivos começaram a se alimentar de outros seres vivos mortos. Não só os vivos, mas também os mortos. E aí, essa matéria entra de volta no ciclo. Eu não vou meter a falar se isso é um serviço ecossistêmico ou se é um daquele PSA lá que vocês estavam discutindo com o seu orientador, com o Jorge, exatamente. Porque eu vou meter na hora que eu não sei. Mas que isso é uma coisa que existe nos ecossistemas e que a gente precisa disso, Isso sim, isso pode ser considerado como um serviço ecossistêmico, sim. É um serviço ecossistêmico eu vou esquecer a palavra, é de suporte, é como se é algo que está ali no ecossistema dando suporte à própria vida. Porque quando a gente fala de bens e serviços ecossistêmicos, não necessariamente a gente está falando de algo que é para os seres humanos. Não, a gente está falando de que existe ali com a nossa existência ou não. Né? Aí serviço ambiental é outra coisa, aí envolve o humano. Mas quando a gente está falando de serviços ecossistêmicos, não, está acontecendo no ecossistema e está mandando ver. E essa parte do ciclo de decomposição e etc., né, de entrar no ciclo de novo, de voltar com IOC, nitrogênio, oxigênio e carbono para o ciclo, é um serviço ecossistêmico de suporte, né? Porque sem isso a vida não existiria, gente. Exatamente. Porque daí, sem o ciclo, sem voltar e retroalimentar de novo, ia todo mundo morrer, pronto, acabou. Não tem mais vida e acabou. Não, mas tem essa questão do ciclo. E falando dessa diferenciação, então, de estudo de serviço ecossistêmico e PSA, PSA é o quê? PSA é pagamento de serviço ambiental. Tem serviço ecossistêmico e serviço ambiental. Então, serviço ambiental. Isso. Tem um grupo de pesquisa muito forte em entomologia forense que não é que migrou, né, mas tem feito muito estudo interessante para o consumo de... nossa, só me vem o título do artigo de inglês. Esterco. Olha então, isso, só. que você pega tipo assim, o cara estudou tanto espécie necrófico, material em decomposição, não sei o que aí ele começou a falar, não, mas espera aí, se eu começar a usar isso na indústria, na agroindústria, por exemplo, de reduzir a quantidade de esterco que fica, porque é isso, né? Grandes criações, grandes quantidades de esterco, porque o bicho faz cocô. Isso. Aí ele tá fazendo, sei lá, não sei como é que tá atualmente, porque tem um tempo que eu não acompanho, mas é isso, trabalhando com espécies que são voltadas para o consumo de esterco. Não específico, tipo, essa espécie, ela aparece em cadáver. Inclusive, apareceu nos cadáveres aqui, teve um caso famoso daqueles, o massacre do Cinta Larga, dos garimpeiros que entraram na terra. Sim. E aí, uma das espécies utilizadas, que ela é necrófaga, mas ela também é detritívora, ela pode ser utilizada para zerar essa produção, né? Zerar não, né? Mas diminuir muito a produção de Mas de emite CO2? Não, né? Justamente por isso, para tentar evitar a emissão de metano, porque isso é uma coisa legal de ser investigada. Mas o metano já vem do boi vivo, né? Também. O que acontece é que depois que o boi faz lá, tipo, aquele estrume todo, você precisa dar um fim para aquilo. Sim. E aí, atualmente, para você plantar, é tudo NPK, né? Você joga um monte de coisa química, aquela coisa toda. Eu posso estar falando uma ignorância muito grande porque eu não sou agrônomo, mas tipo, eu não vejo o pessoal catando esterco para fazer fertilização de monocultura, sabe? Então, tipo, aquilo ali você vai ter que fazer. E muitas vezes também é caro. Vamos lá na fazenda do fulano que cria gado para pegar esterco, para depois ir lá na fazenda do fulano que planta soja. Exatamente, vai transportar caminhão de cocô. Tipo, é difícil, assim, tipo, é caro e muitas vezes é mais barato você comprar uma coisa já pronta. Sim.
Então ele trabalha com isso. Achei Legal, interessante. Isso é legal, gente. Isso é interessante. A gente acaba quando a gente está falando de necrofagia, a gente acaba em assuntos escatológicos, né? Acontece. Que é isso, gente. A gente precisa, né? É o ciclo da vida. Só uma pausa para lembrar que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações. Se tiver novos episódios, para você receber a notificação das nossas lives, para você participar ao vivo e em cores conosco. E se você ainda não segue a gente lá no Instagram, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto, sem acento. Segue também a Rádio Federal no Instagram, @Rádio Federal. Ou se você quiser dar um oi para mim, oi Carol, tudo bem? @Carol T. Bernardo, tudo no Instagram. E já, de novo, clica no sininho para receber notificação, se inscreva no canal que você vai receber no e-mail que você inscreveu, notificação quando tiver vídeo novo no Rádio Federal e também quando tiver vídeo novo no Ambienta, por favor. E se você quiser patrocinar o nosso podcast, manda um alô para a gente no e-mail portalradiofederal@gmail.com ou também um DM no @Ambienta Rádio Federal tudo junto ou para mim @Carol T. Bernardo, para a gente conversar. Então, eu quero falar voltando às questões escatológicas. Vamos. Agora, eu quero só entender, porque você estudou a questão da seca e da chuva. Porque, assim, gente, tem diferenças de populações quando a gente trata de seca e chuva, e quando a gente estuda o cerrado, a gente vai estudar a relação seca e chuva, porque são as duas principais estações que a gente tem aqui no cerrado. A gente está na seca e daqui a pouco a gente vai entrar na chuva. Então, é praticamente 6 meses de seca, 6 meses de chuva, com algumas desvio padrões de 1 mês, 2 meses, e isso está alterando um pouco agora por causa das alterações climáticas, e é isso que eu quero chegar com o Marcos. Beleza, se a gente sabe que tem diferentes populações na seca e na chuva, como é que você acha, ou se você já leu alguma coisa a respeito de como que esses eventos extremos, ou seja, muito seco, porque beleza, o bicho está lá na seca, mas, a gente já está sentindo uma seca agora que a gente só sentiria em agosto, tipo 20% de umidade. Sim. A gente está sentindo agora, junho, 20% de umidade, gente. Então, eu fico pensando também nesses ciclos e na população desses corpos, assim. Você acha que vai mudar muito? Você acha que vai ter uma pressão para selecionar algumas espécies que talvez sejam mais vorazes? Ou no que você acha sobre isso? Como é que está mudando isso? Cara, isso com certeza influencia. Existe já gente trabalhando nessa área, mas os estudos ainda são muito seminais, assim, sabe? De tipo, o aumento da temperatura, como pode impactar. E assim, quando a coisa é muito genérica, é fácil de você dizer alguma coisa, porque beleza, tipo, é genérico, alguma coisa vai se enquadrar naquela regra. E também é muito difícil de você aplicar esse conhecimento em alguma coisa. Então, assim, tá, tudo bem. Como que é que está acontecendo, como que estão acontecendo, né, as mudanças climáticas globais, tá? Tipo, o aquecimento global, como é que isso acontece? O aquecimento global, você sabe muito bem disso, ele não é uma coisa uniforme. Não é que todo lugar está ficando quente. A gente está experimentando eventos extremos em maior quantidade. Calores muito altos, onde já é quente, frios muito baixos aonde já era muito frio, secas muito severas, onde já tinha seca, chuvas muito severas, onde já chovia muito. Então você tem esse alargamento, né, da ocorrência dos extremos. Aí você vai ter a subida do nível dos mares, quantidade maior de gás carbônico na atmosfera, que pode pra gente não fazer diferença nenhuma, a gente seres humanos. Mas, por exemplo, uma espécie que está ali numa faixa muito certeira de existência, tá? Que teve um filtro evolutivo ali muito forte naquele sentido. De características ambientais muito específicas. Exatamente. Ou seja, está ali naquilo, que se variar um pouquinho, ela já tem uma pressão. O pressão bicho já se estrepa. E assim, não é nem que toda a população vai se estrepar, assim, às vezes sim, às vezes não, assim. Sim. Então, às vezes o bicho, ele é, sei lá, um peixe que mora num lugar bem longe, mora não, né? Que ele vive lá num lugar bem longe, no meio do oceano, numa fossa oceânica. Ele
passou 1 milhão de anos se desenvolvendo num lugar onde Extremamente frio. extremamente Não tem frio. luz. Exatamente. Não tem luz, é extremamente frio e tem níveis, sei lá, de lítio na água que variam entre 0,003 e 0,003,5. Uhum. Aí você altera isso para 0,0007, na sua cabeça não significa nada, mas pro bicho é uma loucura. Exatamente. A temperatura passou de menos 7 graus Celsius para menos 6,5. Às vezes você tá botando uma preocupação nova na cabeça do cara que ele não tinha na cabeça do peixe, tá? Uhum. Então, o peixe, ele viveu milhões de anos numa determinada temperatura. Aí você muda a temperatura e fala, mas é uma mudança pequena. Pequena para você. Para você. E nós temos que lembrar, puxando lá da 6ª série. Os insetos são animais pecilotérmicos, então eles não controlam a própria temperatura. A temperatura deles é a temperatura... Exatamente, varia conforme o ambiente. O ambiente varia. Exatamente. A gente consegue controlar a nossa temperatura por questões hormonais, etc. Por isso que a gente sabe quando a gente está com febre. Então, assim, poxa, 37, acima de 37 é um aviso. Pô, minha temperatura tá alta. Tá acontecendo alguma coisa aqui que não deveria. Mas os insetos, não. Os insetos, a temperatura do lado de fora tá 37 graus, a temperatura dele vai ser 37 graus. Exatamente. Entendeu? E eles têm alguns mecanismos de alterar a temperatura, assim. Tipo, eles conseguem. Eles são... Cara, os insetos são criaturas engenhosas, assim. São mesmo. Então, tipo, tá muito frio, e tipo, eles se juntam, ficam quietinhos e formam ali uma massa de larvas que criam calor metabólico. E eles conseguem aumentar a temperatura até uns 15 graus acima da temperatura ambiente. Legal. Da mesma maneira, se tá muito quente, eles vão procurando espaços onde a temperatura não seja tão elevada, sejam as cavidades, eles se enterram, exatamente. E assim vai. Eles não são tão desprovidos assim de capacidade de termorregulação. Mas as taxas metabólicas deles são todas influenciadas pela temperatura ambiente. Óbvio. Porque o bicho, por mais que ele consiga evitar o calor, primeiro ele tem que experimentar o calor para depois evitá-lo. Exatamente. E isso, se você trabalha com uma espécie e a sua característica de bioindicação é porque é um ser vivo que está fazendo uma indicação, tá? Então, de que ele se desenvolve a 27 graus, então ele demora 5 dias para se desenvolver, de ovo até adulto, se a temperatura passa de 27 para 30, teoricamente ele vai se desenvolver mais rápido. Mas será que toda a população vai se desenvolver mais rápido? Porque às vezes o que interessa são esses 5 dias, não é necessariamente a velocidade de desenvolvimento. Tá? Às vezes é necessário para a maturação de alguma coisa, às vezes não. E a gente não entende ainda como funciona isso na entomologia forense. Tá? Então você vai ter mudança de temperatura que vai influenciar, óbvio, a temperatura é uma das características uma das informações que mais influencia na vida dos insetos. Exatamente. Mais de 90% da velocidade de desenvolvimento. Porque a taxa de desenvolvimento é reflexo de uma taxa metabólica. Exatamente, exatamente. A taxa de desenvolvimento do bicho, de crescimento, etc., é reflexo da taxa metabólica. O que é a taxa metabólica? É aquilo tudo que ele consegue. Ele come e consegue metabolizar lá dentro dele para crescer as estruturas, para expandir, para crescer o exoesqueleto, esse esqueleto de fora, por exemplo, e sair desse esse esqueleto antigo e criar um novo, e crescer e se desenvolver. E a taxa metabólica, então, é determinada por temperatura também. Temperatura influencia muito, ou seja, só dando a dente explicar um pouco, né? Altas temperaturas quer dizer que o bicho vai estar ali, frenético, taxa metabólica, querendo crescer, comer, entendeu? Basicamente isso. E tem limites também, né? Sim, claro. Porque geralmente a gente fala isso, né? Não, quanto maior a temperatura, mais rápido a taxa de desenvolvimento. Maior a taxa de desenvolvimento, né? Mais rápido o desenvolvimento. Não necessariamente, porque senão você botava um bicho num forno a 200 graus e ele se desenvolvia de ovo adulto em 2 horas. Isso não vai acontecer. Então, assim, você tem limites. Óbvio que é um exagero isso, mas é um exagero que isso traz consequências na prática. Assim, tipo, eu tô só ficando mais quente, ele vai se desenvolver mais rápido. Não, às vezes não. Às vezes chega no limite dele que dá aquele ponto pra cima ele não consegue. E ele morre. Aí morre. Aí acabou. Nem se reproduz, sem deixar prole. Aí exatamente. E esse é o impacto que pode causar, então, nas populações dos insetos e, consequentemente... Você pode ter, extinções, tanto extinções locais, né, quanto extinções a dar com pau em todos os cantos. Em massa, né? Em massa. E aí, com extinção de uma espécie, você tem um desequilíbrio. Primeiro, você vai ter uma homogeneização biótica, que é todos os bichos que vão sobreviver vão ser todos muito parecidinhos, porque só uma espécie sobreviveu, ou poucas espécies, menos do que
tinha no rol original, Aham. e todos que conseguiram ali sobreviver foram os que conseguiram ficar naquela temperatura. E Porque, reproduzir naquela porque temperatura. vai ter indivíduo dessa espécie que permaneceu que não consegue, e esses indivíduos vão ser cortados fora da população, né? Porque eles morreram. Então você tem, por mais que você não tenha perda da espécie, você tem perda de diversidade genética, porque Sim. aquele indivíduo pode ter um alelo que só ele tem, e aí acabou. E se daqui a pouco fica frio? O caboclo que vivia no frio morreu. Morreu. Aí, meu amigo, é outra espécie que vai pro saco. Exatamente. E aí você fica nisso. Então, eu acho muito interessante essa questão das mudanças climáticas, né, dos eventos climáticos que estão ocorrendo, porque as pessoas não pensam que, mas se mudar para um lado, as espécies se adaptam. Se adaptam. E depois, se voltar para o outro, e aí, cadê a sua diversidade genética? Exatamente. E às vezes não é só uma diversidade genética de temperatura, assim, tipo, é uma diversidade genética de incidência solar, diversidade genética de sei lá, capacidade de produção de alguma coisa. E aí você está perdendo capacidade genética variabilidade genética, que é, em última instância, da onde a gente tira tudo que a gente tem no mundo. Exato. Tudo que a gente tem, eu gosto de brincar. Esse produto é natural? Só tem 2 tipos de produto, natural e sobrenatural. Sobrenatural ele não é. Porque se tá aqui no mundo hoje, de alguma forma isso foi extraído da natureza. Se for extraído de um bicho vivo e você perde diversidade genética, você tá perdendo aquele prospecção. insumo. Aquele insumo. Prospecção que você nem sabe que você vai precisar um dia. Onde é que tá o antibiótico que vai matar essa outra superbactéria? Não sei. Morreu junto com o fungo que não aguenta viver acima de 25 graus. Exatamente. A bactéria outra bactéria, ou com fungo, ou planta, que era para extrair alguma coisa, morreu, gente. Morreu. Por quê? Porque não conseguiu. Porque não conseguiu viver muito quente, e aí agora se lasca aí quem precisar do antibiótico. Mas essa questão de adaptação é engraçado, porque na biologia, gente, eu não vou entrar nisso agora, porque o nosso tempo está acabando. Mas só rapidamente, assim, na biologia a gente tem 2 tipos de adaptações. A gente tem a adaptação fisiológica e nós temos a adaptação evolutiva. A adaptação evolutiva demora pra caramba, né? Muito. E a gente pode perder, como o Marcos disse, alelos e não volta mais. E aí você volta, aí o planeta volta para a temperatura e vai causar o quê? Extinção em massa, porque todo mundo já se ferrou. A adaptação fisiológica é o que acontece com a gente. Então, por exemplo, a gente está aqui, Distrito Federal, 1.000 metros de altitude. Aí a gente vai para, que nem o pessoal do futebol, que sai lá do Rio de Janeiro a 0 metros, a nível do mar, 0 metros de nível de altitude, e vai jogar, sei lá, no Peru, a 2.500 metros de altitude. O que vai acontecer com essa criatura? Gente, primeiro vai tentar respirar e não vem. Por quê? Porque o ar lá é mais rarefeito, tem menos coluna de ar chegando do que chegaria nos 0 metros ali. Então, tem menos coluna de ar, tem menos ar disponível, vai morrer. Mas por que às vezes a galera chega 1 ou 2 semanas antes? Aí para quê? Adaptação fisiológica para que os indivíduos que vão jogar futebol, no caso, criem mais hemácias. Então, tem menos ar, então o que eu vou aumentar? Vou aumentar meu número de hemácia para aumentar o transporte de oxigênio no sangue e chegar oxigênio para suprir aquela necessidade fisiológica. Isso é uma adaptação fisiológica. Então, o que o Marcos está falando é adaptação evolutiva. Fisiológica, e as duas, né, na verdade, mas assim, a adaptação fisiológica tem um limite em todos os animais, até na gente, apesar de que a gente tem cognição para desenvolver e criar coisas e tecnologia, etc., que os animais não racionais têm. Mas é isso, assim, quando a gente fala de bicho adaptar à temperatura, etc., é uma adaptação fisiológica. Mas assim, quando a gente começa a perder esses alelos de uma adaptação, sei lá, vai que esse cara tinha esse pedacinho no gene, né, que é o alelo, esse pedacinho no gene responsável para suprir a existência dos indivíduos ali a uma temperatura muito baixa. E aí aumentou muito a temperatura, esse cara morreu. E aí esse pedacinho do gene acabou. Aí quando a temperatura tá alta, todo mundo lá é feliz. Aí quando a temperatura baixa muito, o que acontece? A população morre. Ou seja, a extinção. Por quê? Porque perdeu ali aquele pedaço de uma adaptação evolutiva e nunca mais vai voltar. Ou vai demorar muito para voltar, mas assim, demorar muito, só que o ambiente está alterando muito mais rápido do que a capacidade fisiológica / evolutiva, né?
É exatamente isso. Não é isso? Mais ou menos explicando. É tipo isso. É tipo isso. Mas nós estamos chegando ao final, mas antes de eu entrar ao Você Saber, eu quero te perguntar o seguinte, porque tem muita gente que assiste CSI, que gosta dessa área, que acha bacana, acha legal. Você tem um conselho, por exemplo, eu quero ir para essa área, ou não vá. Não vá. Quero ser biólogo? Não. Vai fazer outra coisa na sua vida. É brincadeira, gente. Qual conselho você daria? Onde que ele iniciaria? O que você acha? Então, aqui, pode citar pessoas, né? Uhum. Então, eu tenho uma questão profunda. Eu fiz concurso muito tempo na minha vida. Hoje em dia eu tenho uma ojeriza de concurso. Assim, não gosto de estar para concurso e tal. É um estudo chato. É chato, gente. Então, a primeira coisa que eu falaria é isso. Então, assim, já aviso que posso dar dicas que não são as melhores, porque... A voz da experiência, eu não vivo o mundo dos concursos mais como eu vivia antigamente. Mas eu vou falar do que eu vivi ali até mais ou menos 2017. Uhum. Bom, concurso de perito criminal tem uma vantagem muito grande. Você tem 27 estados, quer dizer, 26 mais o Distrito Federal, e ainda tem a Polícia Federal. Então, você tem 28 polícias que precisam de peritos. Então, todo ano tem um concurso para perito em algum lugar. Você é desprendido. Eu posso morar em São Paulo, posso morar em Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Acre, em Pernambuco. Cara... É o arzinho. Ô, louco. Se quer a revolução das máquinas começando. Nós temos um negocinho para deixar o estúdio cheiroso. E tá cheiroso mesmo. Mas assim, então assim, oportunidades tem. Então, quer investir na área? Beleza, investe na área porque você vai ter oportunidade. É difícil, às vezes a pessoa, meu sonho é ser diplomata, fazer um concurso de Itamaraty. Você não sabe de quanto tempo vai ter, às vezes demora. O de perito não, perito sempre vai ter. Uhum. E sempre está precisando, né? Sempre está precisando. Sempre tá precisando. A gente mesmo aqui tá precisando de perito para trabalhar e tal, e a gente vive falando, precisamos fazer um concurso e tal. Espero que em breve tenha. E como tem muita vaga, tem muita gente que trabalha com isso. Então, assim, tem um colega meu de trabalho que o bicho é muito bom, que é o Diego Souza. Ele tem até um @ no Instagram, eu posso te passar depois, eu não me lembro de cabeça aqui. Coloca. Mas ele trabalha com isso nessa parte de química, farmácia e entre outros. Mas tem gente da área de física, tem gente da área de biologia, tem gente de qualquer área, você vai encontrar pessoas que têm muito conteúdo. São peritos. Então, assim, tem concurso, tem muita gente legal para ensinar, muita gente bacana, muito conteúdo gratuito. Não façam essas pós-graduações que o pessoal vende, faça pós-graduação em perícia criminal e se torne perito criminal. Só tem uma maneira de você virar perito criminal, que é fazer o concurso. E assim, é chato para um senhor caralho a prova, porque, cara, você vai ter que estudar umas coisas, português de concurso, informática de concurso. É chato, mas não entre nessa roubada de falar assim, não, eu vou estudar perícia criminal, porque aí... Aí eu vou me tornar perito. Não vai, vai, porque você está estudando uma coisa que não cai no concurso. Uhum. É isso, você foca nas coisas que caem no concurso, e cada lugar o concurso é diferente. Então, por exemplo, na Polícia Federal, você faz um curso só para sua formação. Aqui na Polícia Civil, você faz um curso para áreas. Alguns são biólogos, mas tem uma área que é tipo engenharias. Então, assim, você tem que estudar qual é a sua área. Minha área sei lá, eu sou biólogo. Beleza, tem uma área que é só biologia. Geralmente, né? Sim. O físico, o químico. Exatamente. Mas aí tem lugares, tem assim, acho que é em Minas Gerais, não sei, que tem algumas áreas são específicas e outras áreas é geral. Assim, aceitamos muitas graduações aqui. Já foi assim aqui no Distrito Federal. Mas a gente tem uma característica que Minas Gerais não tem, que nós temos um território muito pequenininho. Então a gente só tem um instituto de criminalística, enquanto Minas Gerais tem um instituto de criminalística e várias perícias no interior. Mais estaduais e municipais, digamos. Exatamente. Então, a dica é o seguinte, se você quer fazer o concurso para essa área, foca no que cai no seu concurso e vai estudar aquilo. Aí primeiro você passa no concurso e aí depois você vai descobrir o que é a profissão de perito criminal e se você gosta realmente disso. Sim. Tá? Eu vejo muita gente pulando etapas, né? Tipo, gosto não muito... existe pular etapa. Ninguém Para pula etapa com de isso. nada nessa vida. Para Exatamente. com isso. Não existe. Senão daqui a pouco você sabe tudo de perícia criminal, mas não é perito. Exatamente. Aí você não vê na prática, o que adianta? Não adianta nada, velho. Beijo, exatamente. Tchau, né? Exatamente. Então, assim, vá atrás do que você quer e estude para o que você quer. Não fique inventando moda, não, porque isso daí só atrapalha a gente. E se você quiser, siga o perfil, eu vou botar depois na descrição do episódio, vocês botam pra gente, eu vou botar o perfil do Diego, porque o cara é muito bom mesmo nessa área. Legal. E também eu gravei um episódio.
do nosso podcast, Vestígios. Isso que eu ia falar, você já está antecipando, que eu ia perguntar se você tem algum arroba para dar gente, porque o Marcos é podcaster também. Sim, nós temos um podcast sobre perícia criminal. Um dos episódios, ouçam, que é muito bom. Um dos episódios é sobre concurso, como ingressar na carreira de perícia criminal. 2 horas de conversa só sobre isso. Legal. Muito mais informação do que eu consigo passar aqui em 5 minutos. Qual que é o arroba do... O nome do podcast é Vestígios. Vestígios. E se você procurar no Instagram, eu acho que é @vestígiospod, P-O-D. Tá. @vestígiospod no Instagram e no Spotify, Vestígios. Vestígios. Spotify, Deezer, Apple Music, tá em tudo quanto é canto. Pode procurar a gente Vestígios que você vai encontrar. Hashtag fica a dica. Aí, fica viu? a dica. E, para finalizar, gente, eu só queria, antes do Você Sabia, porque a gente já tá no horário do Levanta a Cara Feliz. Pergunta: você acha que os bichos são realmente escrotos? Aí é muito viesado, gente, essa pergunta. Não, óbvio que eles não são. Eles são fofos, porque todo mundo sabe que o bicho é fofo. Porque quando você pega um filhotinho de labrador, você acha fofinho. Um filhotinho de gato, que bonitinho filhotinho de gato. Por que que o filhotinho da mosca, que é a larva, você acha nojento? Exatamente. Tem nojo nenhum. Tem nojo nenhum. É um filhotinho como qualquer outro. E tá fazendo um maravilhoso serviço para você. Exatamente. Que você não quer fazer. Que você não quer fazer. Né? É que nem recolher o lixo. Né? Tem gente que nem recolhe o lixo da própria casa. É o que ele está fazendo. Tá ali aquela matéria orgânica lá em putrefação, queria deixar um cheiro horroroso. Ele vai e limpa. Você ia querer fazer a limpeza? Não. Então a larvinha vai lá e vai fazer a limpeza por você. Eu acho fofinho também. Então, assim, é totalmente enviesado. Esse programa está enviesado hoje. Então a gente não acha que os bichos escrotos são escrotos, porque eles fazem um excelente serviço para a humanidade. Né? Vamos lá, agora finalizando, gente, com Você Sabia de hoje, porque eu trouxe Você Sabia de insetos, já que a gente está falando de bicho, de inseto, etc. E o Marcos já trouxe várias surpresas. E Você Sabia, saiba mais, que você tem certeza que você não sabia que bichos viravam corpos, tipo, que besouros viravam corpo. Muito bem, eu vou dar mais um Você Sabia hoje, que é sobre isso. As cigarras, maravilhosas cigarras que a gente sabe na nossa cidade. Chega setembro, elas começam a cantar e todo mundo, vai vir chuva! Tá vindo chuva, não sei o que. A cigarra começa a cantar e a crença popular tá vindo chuva. Você sabe por quê? Eu vou falar agora. Aí antes eu vou falar uma coisa que você não sabia. As cigarras. De onde vêm as cigarras? Carol, eu não vejo cigarros ou outras épocas do ano. De onde as cigarras vêm? É do nada? Não, gente, elas estão vindo do solo. Elas vêm debaixo da terra. Não é maravilhoso? Então, tem cigarras, tem espécies de cigarras que ficam 15 anos, elas debutam embaixo do solo, embaixo da terra. Carol, o que elas estão fazendo lá, pelo amor de Deus? Elas estão, gente, crescendo e crescendo e crescendo. A gente não falou aqui que as larvas crescem, daqui a pouco tira o exoesqueleto, cresce mais um pouquinho para até virar o adulto e virar a mosquinha feliz, e sair, tá lá só os ossos, e sair a mosquinha feliz. As cigarras é a mesma coisa, só que as cigarras botam os ovos lá embaixo, e aí as larvinhas vão descendo, e elas vão começando a comer o que? A seiva. Então elas se enfiam lá perto das raízes das árvores e elas vão se alimentando de seiva. Aí cresce, aí o exoesqueleto não deixa mais crescer, aí troca o exoesqueleto e começa a comer. Aí elas passam lá 15 anos, gente, debutam, aí daqui a pouco, opa, tá na hora de sair, tô sentindo chuva, já começou a chover ali, tem um negocinho ali. Então quando o solo se torna um pouco mais úmido, elas começam a sair de novo. Então, elas começam a sair para fazer a última troca de esqueleto. Fazem a última troca de esqueleto externo e criam asas. Os bichos com asas são os bichos adultos, na fase adulta e reprodutiva. Não é legal, gente? É muito legal. Então, eles debutam e realmente criam asas e viram seres adultos para começar o quê? Reproduzir. Por isso que quando eles começam a sair, já deu provavelmente algumas chuvas, uma aqui, uma ali, então você começa a escutar. Por isso que falam que se você está escutando cigarra, vai começar a chover. E vai começar a chover mesmo, porque meio que o solo, quando começa a ficar úmido, é um indicativo para as que estão prontas saírem, criarem asas e voar. E o que elas estão cantando? Elas estão cantando assim, quero transar!
Por quê? Porque os machos, normalmente, que emitem o som com o abdômen, vai crescendo e diminuindo. Então, eles têm lá essas características com as placas e etc. E junto com as asas, vão fazendo aquele barulho para chamar a atração das fêmeas para se reproduzir. Então, assim, aquela casquinha que você vê na árvore é o último esqueleto de desenvolvimento da cigarra. Então, aquele é o último esqueleto, ela troca aquele esqueleto e cria asas e começa a gritar, quero transar, para atrair as fêmeas para a reprodução. Não é lindo? E aquele, xixi de cigarro. É porque, gente, as fêmeas continuam se alimentando de seiva para poder ter ovos, poder ter energia para botar os ovos e se reproduzir. Então, chega uma hora que o bucho está cheio. E aí, ela come seiva e vai saindo seiva. Ela come seiva e vai saindo seiva. Até que você vê meio docinho, meio coisa. Não é xixi, não. É porque ela come seiva e vai saindo seiva. Então, trouxe várias curiosidades para você. Então, eu sempre, quando tem alguém que não conhece biologia, eu sempre pergunto assim, você sabe o que as cigarras estão cantando? Você sabia, Dovan? Que elas estão cantando. Eu quero transar, eu quero reproduzir, vem logo, minha vida está acabando. É isso. E aí, depois que elas se reproduzem, tal bonitinho, elas, capotam. Morrem porque ela já deixou aí sua vida, sua sobrevida para as próximas gerações. Não é legal? Isso. Não é? Muito bom. Não é muito bom? É excelente, gente. É uma maravilha. Muito bem. O que vocês acharam desse episódio? Coloca nos comentários se você gostou, se não gostou. Se você tem dúvidas para nós, para o Marcos, que a gente vai responder depois, porque o nosso tempo está acabando. Então, momento de divulgação. O Marcos já falou. Você tem mais alguma divulgação para fazer, além do podcast Vestígios? Não. Eu acho que eu já... Esgotou. Já falei tudo que eu precisava falar. Muito bem. Então, eu gostaria de pedir, lembrando sempre de se inscrever no canal, clicar aí no sininho, seguir a gente tanto no Instagram quanto no YouTube, segue o Marcos também, segue o Vestígio Pod, ouça no Spotify e todos os outros locais de áudio o podcast Vestígios. Segue a gente, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto, @Rádio Federal, o meu pessoal, @Carol Ter Bernardo. Se quiser patrocinar esse podcast, é muito bem-vindo. É só mandar um e-mail para o portal radiofederal@gmail.com ou mandar um DM para a gente. Eu quero agradecer demais a presença do Marcos aqui hoje. Muito obrigado, Marcos, por ter se disponibilizado a falar desses bichos tão carinhosos com a gente. Eu que agradeço, acho super interessante estar aqui conversar contigo e também falar desse tipo de coisa, assim, do trabalho, né, em geral. Obrigado. Você quer deixar um beijo para alguém? Ele esqueceu de falar na descrição dele que ele é o pai da Celeste. Da fofinha. Isso. Um beijo para Celeste, né? Um beijo para Roberta. Isso. E estamos aí. Um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. Isso. Um beijo para meu pai, minha mãe e para você. Muito obrigado à Rádio Federal. Muito obrigado, Dovan, por estar aí atrás das máquinas, operando lindamente. Muito obrigado por aceitar esta maravilhosa louca que está falando com vocês. Para trazer mais sobre o meio ambiente, já temos a convidada especial do próximo Ambienta. Nós vamos falar sobre fogo, então vai ser um podcast quente, não perca. Um beijo a todos e até o próximo sábado.